né? Boa noite a todos vocês. A gente só está estabelecendo a conexão, tá? Live é assim mesmo, a gente está aqui pela primeira vez, né, com um especialista. Uma honra receber a doutora Verônica. E já já a gente consegue atualizar aqui para vocês, tá? E a gente vai começar a live. O fone se melhora, aí vocês me dizem se vai melhorar, tá? Tá. E aí, meninos? Acho que parou, né? Parou. Parou? Então tá bom, se parou, então tá ótimo. Agora tá só um pouquinho de eco, mas agora dá para entender bem. Dá para eu baixar um pouquinho. Bom, então é isso. Pessoal, primeiramente, a gente é novo nesse ambiente de live, né? Eu acredito que a doutora Verônica também. Mas, como eu sempre falo para vocês, a gente descobriu que se a gente clicar várias vezes na tela, a gente consegue entregar essa live para mais pessoas, tá? Essa live hoje é de utilidade pública, já que é uma consulta, né? Não deixa de ser uma consulta, né, com a doutora Verônica, e ela vai responder várias dúvidas sobre cirurgia e anestesias, né? Inclusive, nós tivemos uma pré-live no domingo, no dia 5. Foi super legal, a doutora Verônica estava presente. E a gente anotou várias dúvidas já dos seguidores, né? Do pessoal que estava online. E ela vai responder hoje essas dúvidas, tá bom? Sintam-se à vontade para fazer outras perguntas, tá? Durante a live. A gente vai estar aqui atento aos comentários, tá bom? E daí a gente vai fazendo as perguntas para a doutora Verônica e ela vai atualizar aqui a gente sobre essas questões de anestesia, né? Que eu sei que é o medo de muitas pessoas. Não, a Chankele já botou ali, ó, tô com medo da anestesia geral, vou fazer cirurgia plástica. Né? Doutora, antes de começar, eu queria só que a senhora se apresentasse, né? Tanto para os nossos seguidores quanto para os seus, né? E depois a gente inicia e eu queria te fazer uma surpresinha aí. Bem, eu sou doutora Verônica, né? Sou médica, anestesista, moro aqui no Rio Grande do Sul, mas a minha formação foi no Rio de Janeiro como anestesista. Depois eu vim morar aqui e aqui depois eu fiz mais 2 especializações em tratamento da dor, né? E cuidados paliativos. Então hoje eu atuo aqui no Rio Grande do Sul e atuo nessas 3 áreas, né? Faço anestesia e tenho o consultório, trabalho com dor e medicina paliativa também. Me apresentar mais, assim, no TikTok, as coisas começaram como uma brincadeira, né? Na verdade, eu publicava uns vídeos com a filha de uma amiga minha. E um belo dia eu decidi postar uma coisa de anestesia e de repente o vídeo teve muitas visualizações e o pessoal começou a mandar, comentar perguntando, tirando dúvidas de anestesia, né? E aí assim foi, eu comecei a pegar e responder, mas o meu negócio era fazer as danças ali. Eu acho que foi uma maneira de chamar a atenção do pessoal para as trends do TikTok, né? E uma maneira do aplicativo entregar um pouco mais do que estava no momento e ao mesmo tempo tirar as dúvidas do pessoal, que o objetivo desde o começo foi esse, não foi financeiro, ganhar dinheiro, foi realmente tirar dúvidas e levar um pouquinho de tranquilidade de uma maneira um pouco mais descontraída, né? Para o pessoal aí do Brasil e do mundo inteiro, porque tem seguidor aí de outros países também que me seguem. E essa é a minha maior gratificação, assim, é receber os comentários de volta de pessoas falando: eu fiquei mais calma, eu fiz minha cirurgia por causa dos seus vídeos. Isso eu fico até emocionada, assim, porque eu falo, nossa, não tem preço, não tem dinheiro, não tem gente que me ofereça dinheiro para poder fazer publicação e pagar do que esse retorno quando eles falam isso para mim. Aí eu fico super feliz, então isso me dá estímulo para postar mais coisa e tirar a dúvida do pessoal ali. Mas é basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, para me apresentar. Certo, tá apresentada então, né? Então, doutora,
Eu não sei se a senhora tem esse acompanhamento, né? A gente fez um levantamento das suas redes sociais e eu queria só falar um pouquinho, né? As curiosidades sobre a doutora. Ah, meu Deus. Atualmente, a senhora tem uma soma de 317.829 seguidores nas redes sociais, tá? Uma somatória de todas as redes. A senhora soma 1.248 postagens, né, entre vídeos e fotos. Os seus vídeos do TikTok e do Quai bateram a marca de 6 milhões e 89 mil curtidas, já até o dia de hoje. A sua hashtag somente no TikTok já alcançou 103 milhões e 900 mil visualizações. A hashtag doutora Verônica C. Batista, né? Eu fico apavorada. Ai, que legal, gente, que vocês E pegaram assim, isso. a senhora já tinha falado, né? A sua primeira postagem no TikTok relacionado à saúde, né? É de uma certa forma respondendo ou tirando dúvidas de curiosidade sobre a área da saúde foi em 13 de agosto de 2021. E agora uma pergunta, né? O que levou a senhora a emergir nesse aplicativo falando sobre assuntos relacionados à área da saúde? O que me levou a entrar no aplicativo foi a filha da minha amiga, a Betina, que é a filha da Caroline, que é uma menina de 8 anos, que ela já tinha o TikTok e ela queria fazer os vídeos com a tia Verônica e queria que a tia Verônica dançasse com ela. Porque a tia Verônica tem facilidade para dançar e fazia as trends do TikTok com ela. E eu comecei fazendo, tanto que até no meu Instagram tem uns vídeos lá, bem no começo, que é a própria Betina que pegava meu celular e gravava. E ainda tem no meu Instagram, quem pegar ali e olhar nos, nos, nos Reels, nas coisas lá, no comecinho tem ela. E eu acabei uma trend do TikTok, que é aquela que faz assim, né? Eu, por curiosidade, acabei falando coisas sobre anestesia, né? Que me falam quando eu falo que eu sou anestesista. E foi a partir disso aí que o pessoal começou a comentar, mas eu nem sabia que anestesista é médico, nem sabia que anestesista cuidava. Eu achei que anestesiava e ia embora. Eu falei, hã? Falei, Como assim? falei, como assim? Mas eu confesso que depois desse vídeo eu não achei que o negócio ia, não. Eu ganhei ali uns 700 mil seguidores, mas depois deixei pra lá. E aí depois, passou um tempo, eu fiz um outro vídeo com uma música, uma outra dancinha lá, que eu acho que é coisas que você não sabe sobre o anestesista. Eu acho esse que foi o primeiro vídeo que tem 5 milhões e teve milhares de... Esse foi o vídeo que eu falei, meu Deus, o que aconteceu, gente? Porque meus amigos vieram no Instagram, falaram, Verônica, tem gente republicando seu vídeo, é você, não sei o quê. Eu sei que eu fui dormir, já tinha 500 mil visualizações, no outro dia tinha 1 milhão, eu falei, meu Deus. E meus amigos, tipo assim, recebendo coisa em grupo, olha, Verônica, a mulher lá do Tocantins me mandou você. Eu falei, gente, tá acontecendo. E nesse vídeo foi que o negócio bombou, assim. Bombou e muitas perguntas. E aí eu vi que as pessoas não sabiam que o anestesista é médico. As pessoas acham. Tem gente que fala, não é possível. Eu falo, mas tem. Falei, entra no meu TikTok que vocês vão ver que muita gente não sabe que anestesista é médico. Que anestesista estuda 6 anos. Depois são mais 3 anos de especialização, rodando em todas as especialidades, para poder cuidar do paciente de uma forma íntegra, né, na sua totalidade ali, de uma forma segura, para ele fazer seu procedimento, seja ele de caráter eletivo ou de urgência, né? Então, e começaram a surgir várias perguntas. E aí eu peguei as perguntas e comecei a responder e vi que o pessoal gostou e eu fiquei feliz com isso. E aí que eu comecei a responder. Na verdade, não foi assim, vou publicar um vídeo porque vai bombar e vai. Nunca imaginei que ia ter esse monte de gente visualizando. Nunca imaginei. Foi algo bem despretensioso, né, na verdade. Totalmente, gente, totalmente. Não teve nada, não foi nada pretensioso. Até hoje, os vídeos que eu posto é realmente para tirar dúvidas. Alguns vídeos eu posto pelas trends, assim, né, que não tem a ver com conteúdo, que são poucas coisas, mas o pessoal conhecer um pouquinho da minha vida também, né, para não ficar só ali a doutora, e ter a oportunidade, eles falam, a doutora é muito simpática, o sorriso é muito lindo, mostra não sei o quê, e aí eu acabo fazendo, né,
Uma me pediu. É sempre uma curiosidade, né? As pessoas sempre querem saber sobre a nossa vida, o que a gente faz, Querem ver a gente sem além da touca, profissão. né? Sem a touca, Isso. sem a roupa de centro cirúrgico. E aí tem muito isso de não estar com a roupa de centro cirúrgico, que é muito engraçado, né? Muito engraçado. Uma vez eu publiquei a trend do batom vermelho, né? E aquela também eu não imaginei. O vídeo também teve milhões de visualizações que eu tirei a touca e de repente eu viro e eu tô, né, com o cabelo solto, assim. Acho que foi o primeiro. Foi aquele que a touca caiu ou foi o primeiro que a senhora realmente colocou a doutora, saiu do centro cirúrgico? Porque tem dois. Ah, tem um que a doutora tá sem a roupa de centro cirúrgico, que também bombou, né? Não, Sim. mas tem um outro que eu começo com roupa de centro cirúrgico. E a touca cai? Não, aí eu viro, transformo e tô sem a touca, Ah, entendeu? Aquele vídeo também, o pessoal me viu sem a touca e eu vi que a galera queria, né, ver um pouquinho mais. Aí de vez em quando eu posto, mas a chave o nicho do meu, né, da minha rede do aplicativo é realmente o conteúdo de anestesia. De vez em quando tem umas coisas, mas o intuito é realmente falar mais coisas de anestesia mesmo. certo. Só uma curiosidade, né? A gente já tinha até falado isso na live passada, né? Sobre a importância, né, da gente ter um canal de comunicação com as pessoas, né? E é muito legal a gente alcançar pessoas que a gente nunca imaginava, né? Igual a senhora falou, tem pessoas do Tocantins que estavam vendo seu vídeo e isso é muito enriquecedor, né? Eu acredito que todos os profissionais deveriam tirar um pouquinho do seu tempo, por mais que seja muito difícil, a gente consegue alcançar pessoas que talvez não teriam essa oportunidade, né, de tirar uma dúvida em relação à área da saúde, em relação a procedimentos, né, e muitas pessoas têm esse receio, inclusive, de tratar a sua saúde, né, por questão mesmo de ter um preconceito, né, sobre como acontecem os procedimentos, e principalmente a anestesia, né, a questão das intubações, né, foi um boom muito grande na pandemia, né, Na onde Covid. infelizmente tiveram muitas percas, né, as famílias, os nossos familiares, e eu acredito que é uma função social, né, que a gente deveria exercer mais vezes, e o intuito do nosso canal realmente é esse, né, o Saúde Pede Carona, o Diego até explicou, né, o nome, da onde surgiu esse nome, né, de Saúde Pede Carona, Eu achei o máximo. e assim, a gente fica muito feliz de estar concretizando, né, e estar iniciando esse projeto, na verdade, com a senhora sendo a primeira convidada, né, e super topou de cara, né, o convite da live. E eu super nervoso, gente, eu vou abrir para vocês, eu super nervoso conversando com a doutora Verônica, porque assim, eu também acompanhava, né, o canal, ele não segue nenhuma pessoa, porque justamente eu tenho medo das pessoas ficarem chateadas. Poxa, você segue tal pessoa, mas não segue a gente. Mas eu acompanho, eu sou uma pessoa que consumo muito, né, as redes sociais. E eu sempre acompanho a doutora Verônica desde o início, e eu olhava assim, eu falava, gente, que bacana. Uma médica respondendo em um formato diferente. A gente não vê isso, né, no TikTok. A gente vê muitas pessoas conversando, né, abrindo lives sobre saúde, mas eu nunca vi um formato de uma médica anestesista dançando e respondendo ao mesmo tempo as perguntas, né? Então, realmente foi um formato muito diferente e é um trabalho muito bonito que a senhora faz, né? Apesar da correria aí, que eu sei que a sua vida é muito corrida, a senhora sempre tira um tempo e está ativa. Gente, 1.428 postagens é muita coisa. Eu não sabia que a hashtag já estava em 100 milhões da doutora Verônica. Eu fiquei um pouco nervosa agora. Tá, tem 103 milhões. 103 Gente, milhões. Muitas é visualizações. muita gente, né? É 103 muita milhões, gente. é muita gente me vendo, dançando, meu Deus. Sim. E descobrindo que anestesista é médico, que anestesista cuida, que anestesista tem conhecimento, tem que estudar muito, né? Não é um cursinho técnico que faz, né? Então eu fico muito feliz e estou muito feliz com o convite de vocês. Estou lisonjeada, me sinto prestigiada, me sinto amada, tá? Né? E então eu estou muito agradecida e muito feliz de poder continuar tirando dúvidas do pessoal. Às vezes eu queria postar todo dia vídeo, mas às vezes não dá tempo de gravar. Às vezes eu gravo de madrugada, é bem complicado, assim. Tem dia que eu não consigo. Hoje eu não parei, né? Hoje eu cheguei em casa,
Foi uma correria, mas eu vou tentar postar, ser mais assídua. O pessoal tem que ter paciência. Sim, sim. E antes da gente começar, é importante a gente falar, né, que a gente está gravando a live, né? Ela vai ser transmitida, vai ser salva e vai ser publicada no YouTube também, tá? Então, só para as pessoas saberem, né? Às vezes tem pessoas que perderam a live, inclusive alguns colegas, né, que falaram que queriam assistir, mas estão de plantão. Né? Então, a live vai ficar salva no YouTube, tá? Do canal Saúde Pet Carona. Ele tem esse mesmo nome aqui, tá? Se vocês quiserem entrar depois, né? Pra gente acompanhar essa live por completo, ela vai estar lá no YouTube, tá? Então, por isso que a gente fez esse momento, né? De apresentação, para já ficar salvo. Tirou essas curiosidades, né? Sobre o canal da doutora Verônica. E, como eu já disse, a gente fez uma pré-live, né, no domingo, no dia 5, e a gente já tinha salvado algumas perguntas, né? E aí a gente vai começar por elas e vocês podem ir comentando aqui, tá? Quem tiver no TikTok, quem tiver no Instagram, tiver alguma dúvida relacionada a cirurgias ou anestesia, a doutora Verônica tá aqui para responder, tá? Eu salvei aqui porque, na verdade, eu tirei um print aqui das perguntas, né? E quem tem dúvida pode ir entrando, pode ir colocando a dúvida e escrevendo, que a gente está aqui falando, mas a gente vai olhando. O pessoal do Instagram também. A Andréia botou lá, o conteúdo de vocês é incrível. Obrigada, Andréia, viu? Um beijo. Obrigada. Eu acho assim, doutora, uma dúvida, né, que todas as pessoas têm é de acordar durante um procedimento cirúrgico, né, na mesa ali do centro cirúrgico. E eu queria assim, que a senhora desse uma elucidada em como que é feita essa questão. Se existe um cálculo para poder administrar a sedação na pessoa ou não, se é levado em consideração o sexo, o peso e qual que é o risco, digamos assim, dessa pessoa acordar durante o procedimento cirúrgico. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu tive a sensação de que eu ia acordar a todo momento, eu escutei algumas conversas em paralelo. Acredito, assim, que seria uma boa pergunta para a gente começar. Excelente pergunta, boa não, excelente. E é uma pergunta difícil de eu explicar, às vezes, Tem algumas perguntas que é difícil, a senhora não responde. Tem coisa que é difícil botar uma dança e explicar alguma coisa ali. Então, o que acontece? Tem vários tipos de anestesia. Quando as pessoas perguntam, eu tenho medo de acordar, tananã, tananã. Eu não sei se eles estão falando de acordar durante uma anestesia geral, ou se eles estão falando de acordar, por exemplo, quando está fazendo uma raquianestesia e mais uma sedação. Tá? Quando a gente faz uma anestesia geral, ou a sedação, a anestesia geral a gente está aplicando o anestésico continuamente. Então, geralmente a gente tem o quê? Uma dose de indução anestésica e mais a manutenção da anestésica. E no final a gente tem o despertar da anestesia. A indução anestésica, o cálculo da dose, ela é baseado em várias situações, né? A gente tem que analisar várias coisas. A idade do paciente, o peso do paciente, as doenças do paciente, o estado de saúde do paciente, se esse paciente tem problema cardíaco, pulmonar, problema renal, tá? Se é um paciente que está rígido, se é um paciente que sofreu um trauma, um paciente que está perdendo sangue, um paciente que, né? Tudo isso influencia na distribuição do anestésico quando a gente bota na veia e ele entra na corrente sanguínea e vai agir nos locais onde ele acha, geralmente a nível do sistema nervoso central, né? Para fazer o paciente dormir, não sentir dor e tal. Então, a gente leva em consideração várias situações. Não é só chegar lá, o paciente pesa 80 quilos, aplica 160 miligramas de propofol. Não é. Se eu aplicar 160 miligramas de propofol num paciente de 80 quilos, rígido, e no outro que tem um problema cardíaco, provavelmente o paciente tem problema cardíaco, ele vai ter complicações, né? Então, tem essa diferença. Então, a gente se baseia em vários cálculos. Quando a gente faz a sedação atualmente, ela pode ser também administrada em caráter contínuo, ou a gente pode ir fazendo em doses, que a gente vai repicando. A gente sabe que esse Brasil é muito grande. Eu trabalho em hospitais particulares, trabalho em hospitais do SUS. E a gente sabe que a gente não tem as mesmas condições de equipamentos em todos os hospitais. Então, tem hospital que vai me oferecer uma bomba infusora na qual eu consigo injetar a medicação sedativa em doses contínuas.
E tem outros hospitais que não vão fornecer. Então, eu vou aplicar um pouquinho de anestesia para o paciente dormir, ficar sedado. E daqui a pouco pode ser que o paciente tenha um leve despertar. Nesse caso, os pacientes geralmente estão com uma outra anestesia associada. É o paciente que está fazendo, que está com uma RAC, que está com uma peridural, que está com um bloqueio associado, tá? E que o sedativo é só para quê? Para ele relaxar e dormir um pouquinho. Então é muito comum, muitas cirurgias, os pacientes fazerem cirurgia de membro inferior, de joelho, né, de tornozelo, de quadril. A gente faz a anestesia RAC, anestesia, que é a anestesia principal, com sedativo para trazer conforto para o paciente dormir. E às vezes eles têm um leve despertar e a gente vai lá e faz o quê? A gente faz mais medicação para esse paciente dormir novamente. Então, estou falando no caso de uma sedação. No caso da anestesia geral, gente, é muito raro você ter um despertar, porque na anestesia geral, a gente está obrigatoriamente aplicando o anestésico continuamente no paciente. Não tem como a gente ficar repicando o gás toda hora. A gente pode ser inalatória ou pode ser totalmente na veia. Nas duas situações, a gente liga a máquina e fica injetando no paciente até o final da cirurgia. No final da cirurgia, a gente desliga esse anestésico, tá? Que está fazendo dormir. E aí a gente espera, em poucos minutos, o paciente tende a despertar, né? Então, tem muita gente que tem essa dúvida, eu despertei, eu acordei. Eu acho muito difícil durante uma anestesia geral. Mas e quando o pessoal fala, eu acordei, eu ouvi, ou eles estão voltando na anestesia, porque eles estão despertando, e aí a gente fala que a anestesia vai ficando mais superficial, menos profunda e mais superficial, e eles podem começar a escutar as coisas, mas não estarem completamente acordados. Ou o paciente está com uma sedação e uma outra anestesia, que é a anestesia principal dele, né? E aí pode ser que ele acorde, aí vai ver que a gente está ali do lado, aí a gente faz mais uma medicação para dormir. Mas isso não quer dizer que ele vai sentir dor, né? Nada disso. Ele está protegido, geralmente com uma outra técnica anestésica. Não sei se eu consegui responder. Não conseguiu, sim. E na verdade é uma grande dúvida, né? As pessoas elas costumam falar, nossa, eu acordei durante a cirurgia e eu acordei sentindo dor, né? Porque muitas pessoas não sabem justamente que os sedativos, os indutores anestésicos também têm a função analgésica, né? Tem vários tipos de. Na verdade, assim, quando a gente faz anestesia geral, a gente tem que usar um hipnótico, que é o que vai fazer dormir. A gente usa uma medicação, na grande maioria das vezes, tá, gente? Opioide, que é o que vai tirar, em grande parte, a maioria da dor, né? E mais um relaxante muscular, que é o que vai paralisar o paciente completamente, que vai paralisar todos os músculos dele, porque ele tem que estar completamente relaxado, né? Totalmente paralisado. E tem outras medicações adjuvantes que sedam e também tiram a dor. Então, na verdade, a gente não usa só uma medicação. São várias medicações que a gente usa. E atualmente, aliás, a gente tenta usar um pouquinho de cada medicação, justamente para não fazer só uma medicação com uma dose muito forte e trazer mais efeitos colaterais daquela medicação para o paciente, como diminuição da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, né? Depressão respiratória. Então, a gente faz uma anestesia, a gente fala que é anestesia multimodal. A gente pode agir em vários receptores, em vários mecanismos para cercar que esse paciente fique realmente sem dor. Certo. E daí eu já tinha salvado uma pergunta, né? Que na verdade é uma dúvida de muitas pessoas também. Se alguém pode morrer ao tomar anestesia, né? Ou na mesa cirúrgica. Pode morrer. Pode morrer. Eu não tô aqui para mentir para ninguém, né? Eu não vou mentir na live. O que tem que ficar bem claro é que a anestesia hoje, em 2023, gente, é extremamente segura. Por quê? Porque com o passar dos anos, a anestesia que se faz hoje não é a mesma anestesia que fazia em 1967, entendeu? Então, hoje a gente tem drogas muito mais seguras, o que torna um procedimento muito seguro. E tudo também, o anestesista, ele é um médico que estudou 6 anos e ele ficou 3 anos só fazendo isso, fazendo treinamento, tá bom? Rodando com várias especialidades para poder aplicar essa medicação com segurança. Você falou uma coisa esses dias na pré-live que eu achei muito legal, que você falou assim, as pessoas podem morrer tomando uma dipirona. Sim.
E sim, as pessoas podem morrer tomando uma dipirona. As pessoas podem morrer tomando um anti-inflamatório, se tomar em excesso e fazer uma hepatite fulminante, né? Pode fazer uma úlcera perfurada, né? Então, tudo em excesso pode dar problema. Mas o que acontece? O anestesista é um profissional que está ali justamente para dar segurança e que vai cuidar daquele paciente e oferecer a melhor técnica para ele ser submetido ao procedimento. Claro que existem pacientes muito graves. A gente não faz anestesia só em pacientes saudáveis, tá? E nesses pacientes mais graves, claro, a chance de acontecer alguma coisa é maior. Só que ainda assim, a chance de óbito, né, de falecimento por causa da anestesia é muito pequena, é irrisória. Porque a gente tem drogas muito seguras, a gente tem medicações muito seguras, entendeu? E a gente tem as medicações atualmente que a gente fala que são medicações de ação ultra rápida. São medicações que agem em 2 minutos e se a gente para de administrar, ela logo é metabolizada do corpo do paciente. Não são medicações que duram horas dentro do corpo do paciente. Então, isso trouxe uma segurança muito grande no manejo anestésico. Então, atualmente, é muito seguro. Mas respondendo a pergunta, pode morrer? Pode morrer até atravessando a rua. Pode morrer até tomando dipirona. Acontece. É verdade. Não tem como a gente falar assim, todo procedimento, ele nunca é isento de riscos. Mas o que a gente tem que passar é que quem está ali do lado cuidando do paciente é um profissional que foi treinado para isso. Quando a gente entra no ônibus, no avião, quando a gente entra no avião, né, pra gente viajar, pode acontecer do avião cair por qualquer erro do piloto, mas a gente não confia nele. Ele é um profissional treinado para isso. A mesma coisa o anestesista. Então, assim, a anestesia é meio que igual andar de avião, assim, sabe? É muito raro acontecer alguma coisa. Mas quando acontece, geralmente é uma coisa, né? Porque o paciente era muito grave. Mas nos pacientes que não tem nenhum problema de saúde, que eu acho que é o grande medo da galera, né? Que é um paciente hipertenso controlado, ou então não tem nenhum problema, eu tenho medo de morrer. Não, gente, não vai morrer. Vai dar tudo certo. Falar que não existe a possibilidade, eu não posso, nem como médica, falar isso. Meus colegas vão me matar, vão falar assim, necessita estar indo lá para lá e falar que não dá nada. Não posso, né? Eticamente eu não posso. Mas é raro, né? Os profissionais, a gente é treinado para isso, a gente estuda para isso, para oferecer as coisas com maior segurança. Né? E assim, quando uma cirurgia ela é letiva, que ela é planejada, faz parte do risco cirúrgico, né? Tirar essas dúvidas do paciente, explicar para ele qual que é o procedimento que ele vai realizar, o tipo de anestesia que ele vai receber, né? Qual é o benefício dele estar realizando aquela cirurgia, e ainda assim o paciente lúcido e orientado tem a oportunidade de falar, não, eu não quero continuar, vou parar por aqui. Então é muito importante, né, a gente trazer esse cunho de verdade, né, para dentro do procedimento, porque a criança você até consegue lidar, né, e meio que trabalhar essa questão lúdica, não falar tudo até pela questão do entendimento. Mas quando é o adulto, a gente, assim, quando a gente é pautado na verdade, mesmo que seja ela superficial, mas assim, a gente consegue deixar o paciente esclarecido do procedimento e ele vai assim se sentir de uma certa forma mais calmo, né? Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele não vai ter medo de surpresa, né? É um direito do paciente. Sim. É um direito do paciente, tá? É um direito do paciente conversar com o médico, com o cirurgião, com o anestesista, tirar todas as dúvidas dele, se não tiver um risco de morte iminente, né? É direito do paciente. O paciente pode perguntar, doutor, o que você vai fazer? O que você vai... Não, eu sempre falo, né? Que quem tem a capacidade de decidir a melhor técnica anestésica é o anestesista. Eu sempre falo, deixa para o profissional, confia. Eu quero que me faça uma peridural. Não faz isso. Eu sempre falo, deixa que o anestesista... Porque já aconteceu, comigo mesmo já aconteceu. Eu recém-formada, um paciente veio e falou para mim, porque eu não quero hack, porque eu não quero isso, não quero isso. E eu cedi, e quando o paciente acordou, fez anestesia geral, quando o paciente acordou extremamente agitado. E acabou que a cirurgia que ele tinha feito, que era para ele não mexer a perna, ele mexeu a perna e não ficou legal. Ele teve que ser operado.
Então, assim, a gente sabe o que acontece quando o paciente acorda, né? Como é que tem paciente que acorda mais agitado, tem paciente que acorda mais tranquilo, e não necessariamente isso tem a ver com a anestesia, às vezes tem a ver com a cirurgia, às vezes tem a ver com a personalidade do paciente, o que o paciente sonha quando está dormindo, a ansiedade, o nervosismo que ele chega para o procedimento. Por isso que eu tento tranquilizar, falo, olha, vai tranquilo, pensando coisas boas, em paz, tira suas dúvidas, esteja numa equipe que você confia. Se você está inseguro com a equipe, com o médico, já está errado. Entendeu? Você tem que ir confiando. Tem que ter pensamento positivo. Que aí já é meio caminho andado. Verdade. Mas, independente disso, tem que conversar. E o anestesista vai falar, vai propor a técnica anestésica. Porque a gente faz isso todo dia. São dezenas de pacientes, às vezes, que a gente anestesia, né? Em uma semana. Então a gente está muito acostumado, né? Saber o que é mais seguro para aquele procedimento, tanto no intra quanto no pós-operatório. Certo. E também a questão que muitas mulheres, né, na verdade, e hoje é o Dia das Mulheres, né? Inclusive, parabéns para a senhora e para todas as mulheres que estão acompanhando a live, né? Obrigada, parabéns para todas nós, né? O índice, né, a porcentagem de seguidores femininos que nós temos é muito alto, acho que é 79%, né? Eu também tenho bastante mulheres me seguindo. Bastante mulheres, e na hora da cirurgia, doutora, elas têm muita vaidade, né? Então elas querem ir maquiadas, querem ir com cílios postiços, esmalte, né? Unhas de gel. Inclusive foi uma pergunta, né, que foi feita na live anterior, e eu queria que a senhora esclarecesse pra gente, né? Por que a gente não é muito indicado a gente ir, né, maquiado ou com esmaltes, né, e unhas de gel para cirurgia. Não é que não pode, é que não deve. O paciente tem um livre arbítrio para poder escolher. A gente orienta, olha, na cirurgia eletiva, tá indo para uma cirurgia eletiva, né? O ideal é não colocar. Vamos lá, vamos falar sobre unhas. Por que a gente pede para o paciente evitar ir com esmalte na unha, ou com unha de fibra, de vidro, ou gel e tal? Porque o aparelhinho que a gente usa para medir a oxigenação do sangue, que é o oxímetro de pulso, ele tem uma luz infravermelha que ele passa do dedo de baixo para cima e ele capta, através dessa luz que passa de um extremo ao outro do dedo, a oxigenação do sangue. Então, se a gente tem ali um esmalte escuro, uma fibra, e o paciente faz uma hipotensão e a pressão dele cai por algum motivo, isso dificulta da gente medir a oxigenação do sangue desse paciente. E dificulta mesmo. Às vezes a gente fica ali olhando para o monitor e o negócio não entra. Dentro do centro cirúrgico, por si só, já é difícil, porque tem o frio, que já faz uma vasoconstrição e às vezes é difícil, cirurgias muito longas, o paciente já perde sangue, já tem, né, já fica com a volemia baixa, a gente tem que repor esse sangue, esse soro. Então, a gente já tem fatores que atrapalham, entendeu? Então, se puder ir com menos uma coisa que atrapalha, pra gente ajuda muito, entendeu? A gente menos uma coisa. A gente já tem tanta coisa para se preocupar, então, assim, a gente pede, se puder, né, no dia da cirurgia, tira o esmalte, né? A gente está preocupado com a vida. Ninguém ali fica olhando a cor do esmalte, se está de batom, se está de cílio. A gente está preocupado com a saúde. A gente está preocupado se o coração está batendo, se a pressão está boa, se o paciente está sem dor, se ele está bem perfundido, se ele está fazendo, se está urinando, se os órgãos dele vitais estão ok com a cirurgia. Então, é isso que é o mais importante para a gente. A gente entende que elas querem ir vaidosas, mas a gente orienta, né, que o ideal é não ir. Sobre a questão das unhas, é mais isso, tá? E tem outra coisa, eu já tive paciente com uma unha desse tamanho assim, ó, que o oxímetro não conseguiu entrar. Eu não consegui pegar na unha, porque ele tinha que pegar a unha assim, ó, e não ia. Eu falei, credo, como é que eu vou fazer? Então, assim, ainda tem essa, porque agora tem umas unhas. Eu sou suspeito que eu também usava até há pouco tempo, né? Mas eu tive problema de coluna, mas se eu fosse fazer uma cirurgia, eu tiraria. Mas, se for uma cirurgia de urgência, doutora, também perguntam isso. Se for uma cirurgia de urgência, a gente vai, infelizmente, a paciente vai correr o risco, ou a gente vai tentar tirar ali, mas nem sempre dá tempo. Às vezes é um trauma muito grave e a gente está preocupado com outras coisas, entendeu?
Mas numa cirurgia eletiva, não é que não pode, é que não deve, entendeu? Para poder ajudar a equipe a cuidar do paciente de uma maneira mais segura, né? Às vezes, se a pressão tá boa, vai pegar normalmente, mas se o paciente fizer uma hipotensão, pode ser que a gente tenha dificuldade de pegar, do oxímetro pegar a onda, passar da unha para baixo e ler a oximetria de pulso, tá? Já enganchando, né, emendando a essa pergunta, inclusive no Instagram e no TikTok também fizeram essa pergunta agora em relação ao eletrocautério, né? Se influencia alguma coisa na questão das unhas e dos adornos, né? Piercing. Em relação à unha, não influencia, tá? Em relação à unha, não tem nada a ver com o eletrocautério, tá? O eletrocautério, o problema do eletrocautério é quando o paciente tem alguma coisa de metal que está grudado na superfície da pele, tá? No nariz, na boca, nas mucosas, nas partes íntimas, né? Brinco, colar. Porque nesse caso, a eletricidade do cautério pode, além de não ser neutralizada pela placa que a gente coloca, e esse piercing, ou esse brinco, ou esse colar funcionar como uma maneira de puxar essa corrente elétrica e faz uma queimadura aonde está o piercing, que é o lugar que tem menor resistência à eletricidade. Então, a tendência da corrente elétrica é o quê? É sair pelo local onde tem menor resistência. Aonde tem menor resistência no corpo? Na gordura e na pele. O osso tem muita resistência. O músculo tem um pouco mais de resistência. Mas quando chega na pele, sai. A eletricidade, né, do cautério do cirurgião tem que passar e sai por algum lugar. Se o paciente não está com nada no corpo, ele vai ser neutralizado lá na placa de eletrocautério. E a gente já tem que cuidar durante a cirurgia para o paciente não ficar em contato com a maca cirúrgica. Isso é uma outra coisa que a gente que anestesista cuida também, né? Ele não pode ficar em contato com nada de metal da parte da mesa cirúrgica, justamente para não correr mais esse risco. Então já tem risco de acontecer uma queimadura não estando com nada, entendeu? Aí daí com brinco, com colar, com piercing, é bem complicado. Por isso que assim, eu sempre tiro. Eu publiquei um vídeo há um tempo atrás que uma menina foi fazer uma cirurgia de emergência e ela estava com 3 piercings. Ela estava com piercing aqui, estava com piercing na língua e estava com piercing aqui. E ela olhou para mim, uma adolescente. Eu não consegui tirar. Eu falei, olha, eu vou precisar tentar tirar, que é uma cirurgia grande, vai usar o eletrocautérico, depois que você dormir eu vou tentar tirar. E aí ela falou, tudo bem. E aí durante a cirurgia eu tirei. E depois falaram que o brinco era de latão, e aí tem mais risco ainda, e que os de titânio não teria problema. Gente, é muito difícil quando você chega numa cirurgia ter um laudo lá que o negócio é de titânio. Né? Outra coisa, qualquer metal carrega eletricidade. Não tem, né? Então é muito complicado você assegurar para o paciente que não vai acontecer nada. O mais seguro é o quê? É o paciente não estar usando, né? Então, a gente, na possibilidade de tirar, a gente pede para tirar sim, porque é para a segurança do paciente, não é porque a gente não quer, é para segurança. Acabando o procedimento, ele acordando, ele pode botar os piercing todos de novo, não tem problema nenhum. Mas o cautério, a unha, mas tem coisa de metal grudada na unha. Não, acho que não, porque a unha, por causa da resistência da eletricidade, entendeu? Tem que estar grudado na pele, na mucosa. Entendeu? Então, a unha não acredito. Os cílios postiços tem 2 problemas, tá? A gente nunca sabe qual o material do cílio postiço. Tem cílio postiço que sim, tem uns que é de plástico, tem uns que tem partículas de metal, tem a cola que coloca ali. E o que acontece? O ambiente do centro cirúrgico é um ambiente, gente, extremamente inflamável. Ele tem muito oxigênio. E isso propicia com qualquer faísca pegue fogo. Entendeu? Então, imagina se há uma cirurgia perto do rosto e o paciente está com cílio e pega uma faísca ali, aquilo ali pega fogo na hora. E aquele material de plástico, aquele material do cílio, ele também ele pega fogo e queima muito rápido. Aí imagina acontecer uma lesão no olho do paciente. Entendeu? E tem relatos de também por causa do cautério de puxar a eletricidade, porque tem a cola, que também é inflamável, que queima muito rápido. A mesma coisa os
cabelos postiços, trança sintética. Por isso que não pode usar calcinha, sutiã, tudo que é de material sintético, tá? Pode puxar eletricidade. Quando a gente não usa roupa, às vezes quando a gente usa uma roupa de tactel, uma roupa de material sintético, você encosta assim, já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Eu estar com um moletom de tactel e eu encosto numa coisa e me deu um choque, que coisa esquisita, eu tenho que tirar. Por quê? Porque aquilo puxa eletricidade, é incrível. Então, a gente tem que trazer segurança para o paciente. Então, por isso não pode usar calcinha, não pode usar sutiã, entendeu? As tranças, os cabelos sintéticos também a gente tenta, orienta para tentar tirar, né? Justamente para a segurança do paciente, entendeu? Para minimizar os riscos, porque os riscos eles já existem, independente de tirar ou não tirar. Então, a gente minimiza o risco ao máximo para esse paciente ter segurança e estar ali só para ser submetido ao procedimento que ele tem que fazer e sair como ele entrou, né? A intenção é essa, é devolver ele para o mundo como ele entrou ali, sem dor, vivo, bem, ótimo, no máximo com a cicatriz. Mas é complexo, né? É muita coisa para falar. Eu tento explicar isso nos vídeos, mas é mais complexo do que o pessoal imagina. E vocês não têm noção da tensão que a gente fica. Eu fico tensa. Quando chega uma paciente com cílio postiço, assim, eu tapo ali, mas toda hora eu tô tirando e tô olhando ali para ver se tá tudo bem. É porque é mais uma coisa que a gente se preocupa, né, gente? Verdade. A gente já tem uma preocupação a mais. E falando em preocupação, né, muitas pessoas elas têm essa percepção de que o anestesista ele tem esse papel, né? Ele vai lá, anestesia a pessoa na sala cirúrgica e sai, vai tomar um café, vai assistir um jogo, e depois ele volta, né? Então é importante a gente tirar essa dúvida também, doutor. O anestesista, qual a função do anestesista dentro do centro cirúrgico? O anestesista, ele é o médico, tá? Que vai cuidar do paciente durante todo o procedimento. Ele é o responsável pela vida do paciente enquanto o cirurgião está fazendo o trabalho dele, que é fazendo a cirurgia. O cirurgião não tem como ficar cortando, ligando os vasos, né, fazendo o trabalho dele e ficar preocupado com a pressão, com a frequência cardíaca, com a oxigenação, com o quanto que está sangrando, com a temperatura do paciente, se está urinando, se não está urinando, né? Então tem que ter um profissional que está em constante observação do paciente, porque é muito variável. Em 5 minutos tudo pode mudar, tá? Então a gente acompanha o paciente durante todo o tempo, monitorando a pressão, a frequência, né? E dependendo da cirurgia, coisas muito mais complexas, cirurgias muito mais complexas. Tem a monitorização mínima e tem outros tipos de monitorização de acordo com os tipos de cirurgia. Quanto mais complexa a cirurgia, mais monitorização a gente tem. Então, o anestesista vai cuidar o tempo todo, né? E vai fazer a medicação para o paciente acordar sem dor, para ele ficar protegido da dor durante o procedimento e no pós-operatório, para ele manter a pressão dele adequada, perfundindo o cérebro, o coração, o rim, os órgãos vitais, uma temperatura adequada durante a cirurgia, né? O coração batendo num ritmo que mantenha ele estável, vivo, com uma boa pressão arterial. Então, o anestesista é que vai cuidar o tempo todo. Então, só tirando esse mito, né, o anestesista ele está do início ao fim da cirurgia na sala cirúrgica, né? Inclusive o cirurgião às vezes termina, vai fazer a descrição cirúrgica e a gente fica lá até o paciente acordar. Muitas vezes o paciente acorda, vai para a sala de recuperação anestésica com a gente, o paciente não lembra. E aí eles falam assim, não, o anestesista não estava comigo. Né? Mas tava, gente, tava. Né? Te acordou, tirou o seu tubo, falou, acorda, vamos passar para a maca, então ajudar a passar. Mas é muito comum, assim, os pacientes não lembrarem. Por quê? Porque as medicações anestésicas causam uma coisa chamada amnésia. Dá uma amnésia. Então, os pacientes não lembram. E às vezes eles não lembram por minutos, às vezes horas ali depois que eles acordaram. Depende da cirurgia, depende da medicação que foi feita, da quantidade de medicação que foi feita. Então, é muito comum. Eles acham, não ficou comigo, não foi. Mas ficou sim, estava lá, ele estava cuidando de você, com certeza. Sim. Pelo menos eu espero que sim, né? Não, com certeza. Vamos acreditar que sim, né, doutora? Com certeza, eu tenho certeza que tem milhões de anestesistas aí. E, gente, são milhões de cirurgias que acontecem no mundo inteiro, né? Todo dia. E
com muita segurança atualmente, né? Hoje em dia tem técnicas muito avançadas, as medicações são muito mais seguras. Então, fazer anestesia hoje é muito mais tranquilo do que quando Thomas Green Morton fez lá em 1873, que foi a primeira anestesia. Eu tenho um vídeo, 12 de outubro de 1873, eu acho que foi a primeira anestesia. Que não tinha nada, ele só botava o gás e a pessoa dormia e o outro foi lá operar um tumor de mandíbula. Foi um dentista que fez a primeira. Thomas Green Morton era dentista, né? E ele que fez a primeira anestesia. Testava primeiro, ele testou na cachorra dele, né? Começou a sedar a cachorra dele e tentava pegar pessoas com dor no dente para poder sedar. E chegava a pagar as pessoas, oferecer dinheiro para pagar para poder treinar. E você imagina naquela época, era só dormir, não tirava dor, não fazia relaxamento. O paciente, imagina a dor, quantos pacientes não morreram sanguinando, não morreram de dor no pós-operatório. Então, é um privilégio para mim ser anestesista em 2023. Eu tenho muito orgulho. Com certeza. Desculpa. É até bom a gente desmistificar também, né, doutora? Ultimamente as pessoas têm tido muito receio de fazer cirurgias, ou elas comentam, né, sobre os casos de anestesistas, né, que muitas vezes cometem algum ato ilícito com o paciente, mas é bom a gente falar sobre isso até para as pessoas não terem medo, né, porque existe uma segurança muito grande no centro cirúrgico. E geralmente esses casos, né, eles são denunciados porque existe uma equipe por trás, né? Então, geralmente essas pessoas elas não ficam impunes e muitas vezes elas são sim denunciadas, né? Seja para o Conselho Regional, seja para a polícia também, A né? Polícia Civil, claro. Sim. E também lembrar que não existem números absurdos, né, de casos que acontecem assim. E eu não acredito que exista tantos anestesistas que fazem isso e passam impune, passam sem denúncias, né? Então, se existisse, a gente saberia, com certeza. Com certeza. O ambiente do centro cirúrgico, eu fico até impressionada com essas coisas. Assim, é uma coisa que eu fico estarrecida. Porque é muita. Eu nem sei o que falar, porque assim, é muita. O que passa na cabeça de uma pessoa? Primeiro que quando a gente está ali, a gente está totalmente entregue, cuidando, preocupado com as coisas do paciente, né? Então a gente tem um respeito. Foram tantos anos estudando, o paciente está ali totalmente entregue, né? Sem poder se defender, confiando na gente, na nossa equipe. E não é só médico, tem enfermeiro, tem técnicos, tem cirurgiões, né? Tem instrumentador, tem o auxiliar, o circulante, tem as pessoas que precisam entrar na sala para coletar sangue quando vai passar sangue. Então, assim, o técnico do raio-x. É toda uma equipe que fica ali, uma movimentação dentro da sala cirúrgica, né? Às vezes, quando na cesárea, entra a pediatra para fazer... receber o bebê e fazer o atendimento na sala de parto. Então, gente, isso aí é muito raro de se acontecer. É muito raro. A gente está ali para cuidar do paciente e para fazer o nosso trabalho com ética, com dignidade, protegendo, cuidando. É para isso que a gente está ali. E esses casos aí é tão estarrecedor que quando aparece dá esse boom. Não aparece o boom de milhões de cirurgias que a gente faz por ano, porque isso é uma coisa natural. O que não é natural é isso aí que acontece. Então, eu peço para quem está assistindo ou quem for assistir a live depois que procure uma equipe de confiança. É o que eu falei, a relação médico-paciente e a confiança. Quando você procure outras pessoas que foram operadas pelos mesmos cirurgiões, ou um médico que você, não só cirurgião, um médico que você vai no consultório, que você vai fazer o seu exame preventivo, o seu exame de mama, né? Procure informações desse médico, hoje tem no Instagram, tem os relatos das pessoas que já foram atendidas por esse paciente e deixam lá, como a minha consulta foi maravilhosa, essa médica é maravilhosa, o médico é maravilhoso. Eu sei porque no meu consultório eu tenho esse feedback dos pacientes. Então, procurem se informar, peçam orientações, procurem pessoas que já foram atendidas por essas equipes cirúrgicas, por esses médicos. Esses relatos vão trazer paz para o coração de vocês, entendeu?
E a gente não pode levar em consideração, porque esse tipo de profissional, gente, não representa a gente como um todo. A gente não pode. É difícil não levar em consideração, né? A gente, infelizmente, existe. E não é só na medicina, é em Qualquer área, né? em qualquer área, gente. É o poder da internet, né? Na verdade, viraliza muito fácil, né, essas informações, e as pessoas às vezes ficam assustadas. Mas é muito importante a gente falar, né, que esses casos realmente são raros. É igual o caso de serial killer, por exemplo, né? Que a gente ouve falar. Serial killer é uma pessoa que ela comete alguns crimes, né? Com meios de cometer esse crime de uma forma parecida em várias pessoas. A gente não vai falar isso nesses casos de serial killers toda semana, né? Todo mês. A gente vê falar isso uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos, né? Justamente porque existe esse complexo, né, de que a gente viu na internet e acredita que isso vai acontecer a todo momento, né? Então é muito importante a gente desmistificar isso, né, doutora? Com E certeza. realmente a senhora tinha inclusive feito um vídeo, né, na época que aconteceu um caso do anestesista, né, que realmente Sim. não representa, né, a classe dos anestesistas. De forma alguma, foi estarrecedor até pra gente. Eu fiquei chocada. Eu nunca tinha visto, ouvido falar algo. Não tem como. Certo. É importante, né? Deixa eu só tranquilizar essa guria aqui, a Chanquele Vasconcelos. Ela tá bem nervosa, Chanquele. Eu vi que você tá botando várias coisas aqui. Fica tranquila. Quanto mais que a sua cirurgia é uma cirurgia plástica, tu deve ser uma menina linda, maravilhosa, que não tem nenhum problema de saúde, né? Então, assim, as chances de complicações, tomar anestesia geral. A anestesia geral é só um passo, um step para você poder fazer o seu procedimento com segurança, tá? Não fica. Acalma o seu coração. Converse com outras pessoas que fizeram a anestesia. Esse procedimento que você está fazendo, conversa com o seu médico e fica tranquilo e vá com pensamento positivo, principalmente se for cirurgia plástica, vai dar tudo certo. Eu ficaria mais preocupada com o resultado da cirurgia plástica do que com a anestesia geral, porque eu morro de medo. Elas estão preocupadas da anestesia geral, eu fico com medo da cirurgia plástica, como é que vai ficar. Tá bom? Vai dar tudo certo, tá, Chanquele? Um beijo pra você, fica tranquila. É isso aí. Talvez ela tá com medo de não acordar da anestesia e ver o resultado, né? Justamente. Eu acho que é o medo dela, mas vai acordar. Todo paciente acorda. A gente desliga o anestésico e acordar. Quem que não vai acordar? Gente, não vai acordar o paciente que falecer. Ou o paciente que tiver uma intercorrência grave. E quem vai ter uma intercorrência grave? Os pacientes que têm problemas graves, né, comorbidades graves, que estão sendo submetidos a cirurgias de grande risco. E mesmo assim, nesses, a gente consegue hoje fazer uma anestesia com muita segurança. Né? Quando os pacientes operam coração, faz transplante de pulmão, operam a cabeça, né? A gente faz tanta coisa e os pacientes voltam, então vai dar certo, vai acordar. Vai dar tudo Ah certo. lá, ela tem medo de não acordar, ó lá, medo do cano na boca, de me sufocar. Você não vai lembrar, lindona, você vai estar dormindo, não vai sufocar não, fica tranquila. Tá? E Não vai sufocar. era justamente essa pergunta agora, né, doutora? Que a senhora esclarecesse um pouquinho a diferença de uma intubação, né, para cirurgia eletiva, uma cirurgia planejada, e uma intubação de emergência, né, quando o paciente chega com algum problema no hospital, né, ele entra pelo pronto atendimento ou pronto socorro, depende da nomenclatura do hospital. Qual que é a diferença, né, dessas intubações? Porque existe. Ai, Fabrício, são tantos tipos de intubação. Então, são vários tipos de intubação, tá? Então, assim, numa cirurgia eletiva, é muito tranquilo, porque a gente está, né, um paciente que não está com nenhum problema de saúde, um paciente que está respirando bem, um paciente que não está com dor, um paciente que não está em crise de nada. Então, a gente vai calcular ali a dose do anestésico bem tranquilo, o paciente vai dormir, ele vai estar num plano bem profundo e quando acontecer o processo da intubação, o paciente, né, não vai lembrar de nada. Às vezes, no despertar, é que às vezes o paciente ainda tá, ele pode ser que ele ainda tenha um reflexo ali, mas logo a gente tira o tubo. E não é em toda cirurgia que acontece isso também. Já numa cirurgia de urgência, depende se o paciente tá com condições de ser intubado
a indução anestésica ser feita normalmente, ou se é um paciente muito grave, um paciente que não está respirando bem, um paciente que tem que ser entubado acordado. Então, o pessoal fala, tem essa coisa de ser entubado acordado? Tem. O anestesista é o profissional mais capacitado, sem sombra de dúvidas, para fazer uma intubação acordado. Eu tenho um vídeo também que eu falo, mas você vai me intubar acordado? Aí eu faço assim, mas eu sou anestesista, entendeu? Então, muita gente me criticou naquele vídeo, fala sério, não sei o que, tanana. Os haters existem em todos os vídeos, e eu deixo eles lá porque eles também são muito bem-vindos, né? E existe sim a indicação dos pacientes serem intubados acordados. E a gente tem uma técnica para trazer o mínimo de sofrimento possível com anestesia local. Tu também falou sobre isso num vídeo, né, Fabrício? Então a gente faz uma anestesia com uma lidocaína spray, com anestesia local. E além disso, a gente pode fazer uma sedação em alguns casos leve. Que às vezes o paciente nem lembra. Ele vai estar acordado, mas às vezes ele nem vai lembrar. E logo que a gente fazer, toda a via aérea do paciente está anestesiada com o anestésico, tá? Então o incômodo, ele é mínimo. Claro que se fizer e ele não lembrar de nada, a indução e ele não lembrar seria o melhor de tudo. Mas tem casos que realmente a gente precisa fazer a intubação acordada, e não é porque a gente quer, porque a gente gosta. É porque é mais seguro para o paciente. Entendeu? Às vezes são pacientes com risco alto de broncoaspiração, pacientes que acabaram de se alimentar, né, estão de estômago cheio, pacientes que estão com uma obstrução intestinal com o estômago, com a barriga completamente, e às vezes quando a gente faz a indução, relaxa, e aí pode voltar conteúdo, e o paciente sem os reflexos, esse conteúdo pode ir lá para o pulmão, e o paciente acordado, ele consegue ter os reflexos para se proteger de uma provável broncoaspiração. Porque quando o paciente está totalmente anestesiado, ele não tem como se proteger de nada, né? Se a gente não tem garantia que esse estômago está vazio, sem nada de alimento, por isso a importância do jejum, que eu tenho vários vídeos falando da importância do jejum. Então, e mesmo assim, na emergência, a gente tenta proteger o paciente e deixar o paciente confortável. Já me perdi na sua pergunta, nem sei se era isso. Não, era isso mesmo. O que era a pergunta mesmo? Era das intubações. Dos tipos de intubação, né? Isso, na verdade, a história está desmistificando, né? Porque as pessoas pensam que a intubação, principalmente na época do Covid, então a intubação ela acontecia daquele jeito. Não, inclusive, é diferente. Né? Tá. Intubação plástica. O paciente com Covid, o paciente que chega na emergência, gente, nem é a gente que intuba. Às vezes o paciente já chega no centro cirúrgico intubado. Quem intuba é o colega lá da emergência. Então, na grande maioria dos casos, tá? O paciente vai chegar para nós para intubação e a gente vai conseguir intubar esse paciente. O paciente não vai lembrar de nada, né? A gente vai fazer medicação para dor, medicação para dormir, a gente vai dar oxigênio, o pulmão vai ficar com a saturação boa lá em cima, ele não vai lembrar de nada. Quando ele acordar, vai falar assim, acabou, né? É completamente do paciente que chega na emergência, igual chegava na pandemia, que eu, felizmente ou infelizmente, tive a oportunidade de atender muitos pacientes, anestesiar alguns pacientes e trabalhar no CTI também, atender pacientes no CTI com Covid, né? Então é completamente diferente a situação, gente. Por favor, não comparem. Não dá para comparar. São ambientes e situações completamente diferentes. A intubação no centro cirúrgico, numa cirurgia eletiva, ou até numa urgência num paciente que não tem nenhuma doença respiratória, é infinitas vezes mais segura. Entendeu? E a gente tem todo o posicionamento, a técnica para colocar esse paciente pra gente, de forma que o tubo entre direitinho ali no lugar certinho, né? O anestesista é o que mais treinou para isso. É muito difícil a gente ter uma... Gente, na minha vida inteira, vou entregar aqui agora, hein? Olha eu entregando a minha idade, as minhas coisas, por causa da live de vocês. Na minha vida inteira, desde 2009, eu só não consegui intubar um paciente. E foram milhares de pacientes já, com certeza. Né? Então, um paciente, e esse paciente que eu não consegui intubar, eu acordei ele e a gente reagendou o procedimento dele. Entendeu? Então é muito raro, porque o anestesista, ele é o detentor do conhecimento e das técnicas para fazer isso com a maestria que tem que ser feito.
Tanto que quando não conseguem entubar na emergência, quando não conseguem entubar no CTI, chamam quem? Não, chamam o anestesista, né? Porque a gente tem habilidade, tem técnicas. Então, não precisa ficar com medo de ser entubado durante a cirurgia pelo anestesista, porque ele é o cara que não tem ninguém, nenhum médico melhor para fazer a intubação do paciente do que o anestesista. E sem contar também que existe a disposição, né, no caso do videolaringoscópio, né, que pode ser usado em vias aéreas de difícil intubação, acontece bastante também na UTI, né, que é o ambiente que eu trabalho. Então, assim, as pessoas, às vezes, por não ser da área, não têm conhecimento, né? Que existe muito material aí novo no mercado para facilitar já, né, os procedimentos. Porque o interessante para a gente é que o paciente, o quanto antes possível, ele tem aquela oferta de oxigênio de uma maneira satisfatória, né? Então, assim, ninguém tá ali treinando ou brincando com vidas, né? Então, nós estamos ali para resolver o problema e minimizar os riscos, né? Que bom que você lembrou, porque tem o videolaringoscópio. A gente tem vários dispositivos. Antes do videolaringoscópio, a gente tinha o C-Track, o R-Track, a gente tinha o estilete luminoso, né? Então, agora, mesmo que a intubação seja difícil, a gente pode abrir mão de várias técnicas para poder facilitar o processo da intubação orotraqueal, entendeu? Então, é o que eu estou falando. Hoje em dia, fazer anestesia ficou muito mais seguro. Muito mais seguro. Eu entendo o medo do pessoal porque tem as coisas muito antigas, né? Mas hoje em dia é muito mais seguro. Sim. Em relação muitas pessoas também perguntam, inclusive hoje na live, né? A questão do frio, elas queriam saber por que elas sentem frio. Depois da anestesia, quando acordam, por que elas às vezes vomitam, né? Sente aquele mal-estar, os sinais e sintomas, né? Que as pessoas apresentam. Vamos lá, primeiro em relação ao frio. Gente, primeiro assim, óbvio, é uma coisa meio óbvia que a pessoa está pelada. Né? Quem vai para o centro cirúrgico está nu. Então ele está com toda a superfície corpórea dele exposta. E isso já gera uma perda de calor. Ele está em contato com a maca cirúrgica que é gelada. Então ele perde calor para a maca cirúrgica. Tá? Para a maca cirúrgica. Ele tá com um soro entrando na veia dele, que por mais que a gente aqueça, a gente não pode botar um soro a 36 graus, né? Então, ele vai entrar e aquele soro vai diluir e vai diminuir a temperatura dele. A própria anestesia geral ou sedativo, né, lá no centro regulador da temperatura, também diminui um pouquinho a temperatura do corpo. O paciente, às vezes, perde líquido, perde sangue. A sala cirúrgica tem que ter uma temperatura um pouco mais baixa, né? Por quê? Para conforto da equipe, em primeiro lugar, porque imagina o cirurgião ali operando com foco na cabeça dele. A gente está aqui com os ring light aqui na nossa frente, já está calor. Imagina o cirurgião ali com foco na cabeça dele, 3 focos, operando, suando e o suor caindo dentro da barriga, dentro da perna. Não dá. Então, o cirurgião tem que estar bem. Então, primeiro, para conforto do paciente. Segundo, porque sim, a temperatura mais baixa no centro cirúrgico diminui o risco de infecção. Tá? Então, tem vários motivos para poder os pacientes perderem calor e acordarem com frio. A gente tenta minimizar o máximo que pode, né? A gente bota coberta, a gente bota lençol, a gente bota manta térmica, a gente bota o termômetro para a gente ver a temperatura durante a cirurgia, a gente bota soro aquecido, mas mesmo assim, dependendo da cirurgia, de qual é a cirurgia, da exposição da barriga, do quanto do corpo do paciente que fica exposto, às vezes é uma laparotomia que está com a barriga toda aberta, então fica tudo muito exposto, tem muita perda de calor para o ambiente, entendeu? Então, depende muito da cirurgia, depende do tempo da cirurgia, mas pode acontecer de acordar com frio. Por mais que a gente tenha todos os cuidados, ele pode acordar com frio mesmo assim. No geral, eu acho que é por isso a questão do frio. A outra questão é náuseas e vômitos, né, que vocês perguntaram.
Olha, não depende só da anestesia para ter náuseas e vômitos. Claro, algumas medicações que a gente faz durante a anestesia podem causar náuseas e vômitos pós-operatórios. Por exemplo, os opioides, a morfina, né? Dá muita náusea e vômito, mesmo se for na raquianestesia, que a gente faz ali o anestésico junto com um pouquinho, uma morfina, por exemplo, para poder o paciente ficar coberto, protegido da dor quando passa o efeito da anestesia. A anestesia dura ali 3, 4 horas, o anestésico local, mas a morfina ela dura mais tempo. Então, às vezes, a gente faz para poder o paciente ficar sem dor. E ela pode causar náuseas e vômitos. Mas não é só por isso. Tem cirurgias que causam muitas náuseas e vômitos, cirurgias otorrinolaringológicas, né? A gente não fica enjoado quando a gente fica com sinusite, quando a gente vai para o avião, quando a gente está com dor de ouvido, não fica tonto. Então, assim, cirurgia que mexe no ouvido, o paciente pode acordar com náusea e vômito. Mesmo a gente fazendo medicação, pode ter náuseas e vômitos iguais. Cirurgias oftalmológicas, cirurgias do trato gastrointestinal, vesícula, intestino. Tudo que mexe no trato gastrointestinal pode dar mais náuseas e vômitos, tá? Então, se o paciente perdeu muito sangue, se o paciente tomou sangue, se é uma cirurgia de urgência, se o paciente estava de estômago cheio, se o paciente comeu, né? Então, as náuseas e vômitos estão associados ao tipo de cirurgia, ao tipo de anestesia e à condição do paciente no intraoperatório, tá? Então, pode ter várias causas para náuseas e vômitos. E tem paciente que pode acordar super bem, que a gente pode fazer. Paciente que fuma. Paciente que fuma tem uma tendência a acordar com náusea e vômito, tá? Paciente tabagista pode acordar com náusea e vômito. Aumenta a chance de náuseas e vômitos no pós-operatório muito. Então, digamos que são, infelizmente, são sintomas indesejados, mas a gente já pode esperar. Isso é normal que aconteça, dependendo, né, desses outros fatores, não só da anestesia, né? Super normal, super normal. Outra dúvida também, esses dias eu fiz um vídeo e eu não me liguei na hora, né, do comentário da pessoa. Que ele falou assim que ele acordou, ele fez uma cirurgia de joelho, e quando ele acordou ele tava com coceira, muita coceira nas extremidades, né, nos locais, e ele fez até um comentário, eu não me liguei na hora. E viralizou o vídeo por conta da palavra que ele colocou, né? E eu respondi, eu falei, gente, aí depois eu ainda tive que fazer outro vídeo explicando uma provável explicação, né, dessa coceira após a anestesia, após o paciente acordar, né? Então essa coceira também é normal. Tá. A principal causa de coceira no pós-operatório é a morfina. Ou o fentanil não dá muito. O fentanil, às vezes, dependendo do paciente, a gente fica um pouco vermelho, mas o que dá coceira no pós-operatório, na grande maioria, é a morfina. Por quê? Porque ela libera histamina, e a histamina faz vasodilatação, né? E com isso dá coceira. Então, é a principal causa. Não é alergia, é um efeito colateral esperado da medicação. Então, a gente faz, às vezes, um corticóide junto, eu sempre faço corticóide junto, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que têm bastante coceira mesmo. Depende muito da dose que você é usada. Aí vai de anestesista para anestesista, né? Eu, por exemplo, não uso doses, né, nos guidelines aí que eu sigo, não recomendadas, assim. Tem gente que, não, eu vou fazer um pouco mais de morfina porque vai ter muita dor e tal. Eu prefiro usar a mão de outros artifícios para poder tratar a dor, né? E fazer uma dose menor de morfina e tratar com outras medicações e fazer aquela anestesia multimodal que a gente estava falando no começo. Tem trabalho que fala, a dose acima de X não tem tanto benefício na analgesia e dá muitos efeitos colaterais. Aí é uma decisão de cada colega, se vai fazer mais morfina ou menos morfina, entendeu? Eu sempre opto por usar a dose mínima ali para não dar tantos efeitos colaterais, de náuseas, vômitos e prurido, que é a coceira que a gente fala, que pode ser nas mãos, pode ser no nariz, dá muita coceira no nariz também. Eles falam, meu nariz, coça meu nariz, doutora. A gente coça, a gente vai lá, a gente coça, entendeu? É isso que eu ia comentar agora, né? Principalmente trazendo para esse âmbito de
de mulheres, né, que fazem a raquianestesia para o seu parto, elas têm muita coceira, né, no nariz, elas ainda comentam, né, nossa, eu senti muita coceira no meu nariz após o efeito da anestesia, né, então, justamente é pelo uso, principalmente da morfina, no caso. É pelo uso da morfina. Então a gente acaba, quando a gente bota na balança, né, pensando na mamãe que está tendo parto, a gente pensa que ela nas próximas horas ela não pode levantar, né? Então a gente quer que ela fique sem dor para ela amamentar esse bebê, né? Para ela estar bem, para cuidar do neném. Então a gente às vezes abre mão de botar a morfina na raquianestesia para poder proteger a mamãe da dor. Mas em compensação, às vezes dá uma coceirinha. A gente tem a escolha de sofrer ali. E a gente prefere deixar ela sem dor, né? Certo. Mas é da morfina. Certo. Ainda nesse ambiente, né, de partos, né? Tem muitas mulheres também que relatam que receberam anestesia e elas conseguiram isso no parto normal, né? Recebi anestesia ou sedativo e eu consegui levantar as minhas pernas. Tem alguma explicação fácil para isso? Não é tão fácil, mas eu vou tentar explicar. Tá. O nervo, ele tem várias fibras. Fibras grossas e fibras finas. O nervo é bem complexo. As fibras grossas, elas carregam a informação motora de mexer. As fibras finas, elas carregam outras informações: sensibilidade, temperatura, propriocepção, tato, tá? E as fibras motoras, que são as fibras alfa, são as que carregam a informação para mexer a perna. Quando o anestésico, dependendo da concentração do anestésico que a gente usa, porque até isso a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer a peridural, se a gente quer um bloqueio motor, a gente usa mais anestésico e numa maior concentração. Se a gente quer menos bloqueio motor, a gente usa menos anestésico ou uma menor concentração. Quando esse anestésico, por uma aventura, se distribui, vai lá e gruda nas fibras motoras, nas fibras mais grossas, o paciente às vezes fica com dificuldade de mexer a perna. E quando ele pega mais nas fibras mais finas, ele perde a sensibilidade, mas acaba mexendo a perna. Então varia muito. No parto, o que a gente quer no parto normal, que é a analgesia de parto? A gente quer que a mamãe mexa as pernas, mas não sinta dor. Só que vocês entendem que quando o anestésico entra lá dentro da coluna e se distribui, a gente não tem mais controle sobre ele. E cada mãe tem um efeito. Em cada paciente tem um efeito. Às vezes em um vai grudar mais o anestésico, ele vai entrar mais dentro do nervo, e às vezes, por mais que a gente use numa concentração menor. Então, isso é a mesma explicação para a falha da hack. Ah, mas a hack pode não pegar? Pode. Ah, pode dar. Ah, mas eu tô mexendo a minha perna, mas eu não sinto. Ou eu não mexo a perna, mas eu tô sentindo encostar. Por quê? Porque pegou a fibra motora, mas a fibra sensitiva, às vezes, ainda não pegou. Então, com o tempo, pode ser que pegue ou pode ser que não pegue. Aí a gente tem que ou fazer a hack de novo ou complementar com outra anestesia, com uma sedação, com anestesia geral. Mas nunca esse paciente vai ficar sentindo dor. É para a gente complementar a anestesia para ele ficar seguro da dor. Então, no parto é isso. É porque a gente faz um anestésico, ele pega a fibra sensitiva, mas não pega a fibra motora. Por isso que ela não mexe a perna, mas ela também não sente dor. Ela mexe a perna, mas ela não sente dor. Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu. E assim, é uma dúvida. Aqui era o ideal da gente botar a figurinha do nervo, que aí vocês iam ver. O nervo não é só um nervo, ele é um nervo e ele tem vários cordõezinhos, entendeu? Desde fibras mais grossas até fibras mais finas. E é justamente isso também que muitas mulheres relatam, né? Elas falam, nossa, eu senti o médico cortando mexer, mas não senti mas dor. não senti dor, né? E algumas vezes o nosso pensamento faz a gente acreditar que a gente está sentindo dor nesse momento. Mas, igual a doutora estava explicando, é um pouco meio que impossível o paciente estar sentindo dor e, por exemplo, seus sinais de vida, seus sinais vitais não acusarem isso, né? Porque existe uma alteração na pressão, existe uma alteração na frequência cardíaca, no modo que esse coração bate, né? Então, quando a pessoa sente dor, ela tem alterações, né? Nesses sinais de vida, que são sinais vitais. Sim, mas isso também não quer dizer, Fabrício, assim, cada paciente tem
como é que eu vou te falar? Eu acredito muito no que a paciente fala, né? Então, se a paciente, eu trabalho com maternidade muito tempo, assim, trabalhei 10 anos com maternidade. Agora, no momento, eu não estou fazendo, mas 10 anos eu fiz anestesia para cesárea. Então, se a paciente está falando assim, ó, tá doendo, tá me incomodando, por mais que eu olhe no monitor e ela não tenha uma alteração importante, significativa de pressão ou de frequência cardíaca, eu acabo complementando a anestesia dessa paciente, porque cada paciente... Claro que a primeira eu converso, eu explico, falo, mãezinha, olha, você vai sentir mexer, vai sentir tocar, tá? Mas não é para sentir dor. Porque a fibra que carrega a informação da dor é a fibra diferente do toque, que é a fibra diferente da temperatura, que é a fibra diferente da motricidade, do mexer ou não mexer o corpo. Se ainda assim essa mãe está muito desconfortável, aí às vezes a gente tem que sedar essa paciente. Só que a gente... Por que a gente tenta segurar? Porque a gente quer que a mãe veja o neném. Vejo o parto. Porque senão o neném vai acordar e a mamãe vai estar dormindo. Então a gente tenta acalmar e fala, olha, não é, a fisgada já vai passar, essa pressão é normal e tal, não vai sentir dor, a pressão tá boa, a oxigenação tá boa, fica tranquila, e a gente dá todo o apoio, segura na mão. Porque quando o neném nasce, passa tudo. Tem Sim. muito da ansiedade da hora do parto, entendeu? É trabalhar muito psicológico também. Muito, aliás a mamãe ela tem que trabalhar a gestação antes do neném chegar no útero, né? Mas a gente sabe que esse preparo muitas vezes não acontece, nem durante a gestação acontece também. Sim, Então, a gente tenta acalmar e a gente tenta segurar uma sedação, porque a gente quer que a mamãe veja o neném, fique com o neném, e que o neném fique com a mamãe, né? Nessa primeira hora, que é a golden hour ali, que é o tempo, aquele primeiro momento, o neném tem que sentir o cheiro, tem que estar juntinho, tem, né, que estar ali com a mãe. É o que a gente preconiza ali, mesmo na cesárea, né? E já enganchando, né, no assunto, o que muitas pessoas também têm dúvida, né? Muitas mulheres, né? Recebi a raquianestesia e acabei dormindo, então eu recebi uma anestesia geral junto. Por que que isso acontece? Tá, vamos lá. Tem mamães que chegam para fazer a cesárea e estavam em trabalho de parto e por algum motivo o trabalho de parto não evoluiu, né? Então elas já estão muito cansadas às vezes são mamães que estão horas com contração. Então quando a gente faz a anestesia dá uma sensação de quê? De relaxamento, de bem-estar, tira a dor. E às vezes a paciente dá uma cochilada. É igual a gente quando está muito cansado e para. Assim, o estresse que a mamãe passa, né, no parto, das contrações, é muito grande, né? Então, esse é um motivo do relaxamento, da tranquilidade, da calma que a anestesia dá. E outro motivo é quando a gente faz o opioide também. O opioide, a morfina, quando ele age nos receptores a nível de sistema nervoso central, lá na medula, tá? Eles acabam dando sonolência. Então não Então, é significa muito. que a Não pessoa necessariamente o anestesiar. anestesista fez medicação para dormir ou tomou anestesia geral, entendeu? Às vezes a paciente dorme porque ela relaxou e pelo próprio efeito da raquianestesia. Então, só tem um jeito de saber, olhando a ficha anestésica e perguntando para o anestesista. Então, quando elas me perguntam assim, eu dormi, será que me sedaram? Será que... Não tem como eu... Tem coisas que não tem como eu falar, né, o que aconteceu. Só olhando a ficha anestésica para ver a descrição ali do que o anestesista fez. Mas pode acontecer, da mamãe, mesmo sem ser sedada ou sem tomar anestesia geral, cochilar durante o parto cesárea. Um Acontece certo muito. tratamento, né? Outra coisa também, doutora, muitas pessoas têm dúvida em relação. É por isso que a gente gosta de postar alguns vídeos de anestesia, principalmente raquidiana, e elas falam assim: eu tive que tomar 3, 4 aplicações de hack, porque a primeira não pegou. Quais as possibilidades disso acontecer? Olha, foi o que eu falei da questão da distribuição do anestésico ali. Depois que a gente injeta o anestésico, ele se distribui ali no líquido cefalorraquidiano para banhar, né, os prolongamentos nervosos ali e anestesiar aquela parte dali para baixo. Como ele se distribui? Não tem uma câmera lá dentro para saber. Então, nem sempre ele se distribui da maneira que tem que se distribuir. E às vezes pode acontecer o que a gente chama de falha de bloqueio. Aí o paciente às vezes sente que está
a perna que tinha que parar, mesmo a gente fazendo aquela dose alta, mais concentrada do anestésico, porque na RAC não tem como a gente fazer mais concentrado ou menos concentrado, tá, gente? Só na peridural. Na peridural a gente consegue diluir e fazer mais ou menos concentrado. Na RAC não. Na RAC a gente já tem o anestésico, a bupivacaína ali pesada e a isobárica, que é o padronizado para a gente fazer na RAC. Então, dependendo da distribuição do anestésico, a anestesia pode pegar ou não. Ah, pode ser do anestesista que aplicou errado? Pode, mas é raro, né? O profissional trabalha, faz isso todo dia e aplicando a técnica correta, mesmo aplicando a técnica correta, funcionando, vindo o líquido cefaloquidiano na agulha, a gente injetando, tirou, a gente tira, a gente ainda olha para ver se o líquido continua vindo, para a gente ter certeza que a agulha não se movimentou na hora que a gente estava injetando, pode acontecer a falha do bloqueio, tá? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode bloquear essa paciente de novo, a gente pode bloquear essa paciente mais uma vez, ou então complementar. A gente faz mais sedativo, a gente passa para anestesia geral, mas a falha de bloqueio, ela acontece, e, gente, acontece muito. Os pacientes não sabem, sabe por quê? Porque a gente complementa a anestesia direto. Aí a gente faz mais remédio, aí a gente já bota para dormir, aí a gente já faz remédio para dor. É a gente que cuida de tudo ali. Então, tem paciente que às vezes nem lembra, às vezes, né, pode sentir alguma coisa, a gente já complementa, a gente já cuida, a gente já faz o remédio para poder fazer tudo com segurança. Mas a falha de bloqueio é comum. Por que elas lembram mais na cesárea? Porque na cesárea ela está acordada. Então, o paciente que não está sedado junto, que fez a RAC pura, o Marlon botou, eu amo a doutora Verônica. Um beijo, Marlon, gente. Então, o que acontece? Os pacientes estão acordados, eles às vezes vão lembrar, eu senti e tal, não sei o quê. Agora, os pacientes que a gente faz a RAC já seda junto, ou faz anestesia geral junto, eles nem vão lembrar disso aí. Entendeu? Eles nem vão lembrar. Mas é mais comum do que vocês imaginam. É algo meio confuso para as pessoas entenderem, né? Porque qual que é a percepção? Vai aplicar uma anestesia. Mas antes disso, geralmente, a senhora faz uma anestesia no local que a senhora vai aplicar uma agulha maior. Então, muitas vezes, por isso que tem mais de uma aplicação. E como a pessoa não consegue enxergar as costas, né, a região da cirurgia, eles pensam que aplicaram mais de uma anestesia RAC. Ou então, não necessariamente a gente consegue acertar o espaço de primeira. Para a gente acertar o espaço intervertebral, né, tem todo um posicionamento. Quanto mais o paciente consegue ajudar a gente abrindo esse espaço entre as vértebras, para nós facilita muito a técnica da punção raquidiana. Então, às vezes, a gente tenta uma vez e não consegue, a gente tem que tentar mais do ladinho ou mais embaixo. Então, às vezes, é só a punção, não aplicou, tipo, injetou o anestésico várias vezes. Mas, às vezes, teve que fazer o furinho uma ou duas ou três vezes, né? Dependendo da posição. Ou até, eu tentou deitado, não consegui, sento o paciente. É comum, porque não é tão fácil assim enxergar lá o espaço às cegas, né, gente? Então, é muito treinamento Mas mesmo assim tem colunas que são mais difíceis, acontece, tem colunas que são difíceis. Os pacientes mais idosos, então, é complicado. Pensa aquelas coluninhas lá de 70 anos, de 80 anos, cheia de artrose, bico de papagaio, você passar os ligamentos ali. E outra coisa importante falar, gente, a agulha não entra lá dentro dos ossos da coluna, do disco intervertebral, né? Não é. Ela chega no espaço antes de entrar lá dentro da coluna, que é logo... Não, passou a dura mater, onde entra dentro do espaço subaracnoideu, onde tem o líquido cefaloquidiano. E aí, mais pra frente, é que tem o corpo vertebral, o disco vertebral, a coluna, tudo, né? A agulha não entra lá dentro da coluna, entendeu? E é um dos medos também das pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Eu posso ficar aleijado, né? Eu posso perder a minha mobilidade tomando anestesia raquidiana, né? Sim ou não? Fabrício querendo acabar comigo. Vamos lá. Eu tô aqui para falar, não tô aqui para mentir. Quem me conhece, quem tá vendo a live aí do Instagram, o pessoal que me conhece, sabe que se eu tiver que falar, eu vou falar. Isso não é motivo para ter medo. Se a técnica for aplicada corretamente, no local certo, com a agulha adequada, com a medicação adequada, a gente não tem como acontecer nada, tá? O anestesista, e se for um anestesista que for aplicar? Agora, eu tive uma complicação.
tá? A punção em si ali, feita corretamente, né, no espaço certo, ali não tem como deixar aleijado. Até porque aonde a gente faz a punção raquidiana, não tem medula espinhal. Onde tem medula espinhal? Acima de L2, L1 e algumas pessoas, uma variação vai até L2. A gente faz a punção de L3 para baixo, L3, L4 e L5. A gente faz aqui na lombar. Ninguém, se vocês virem fazendo uma hack aqui em cima, pelo amor de Deus, tá? Tem alguma coisa que tá estranha, tá? Então, a punção da raquidiana é feita a nível lombar. Ali não tem medula. O que que tem ali? Tem os prolongamentos dos nervos que saem lá de cima, né? E fazem e descem para as pernas, né? Para o resto do corpo. Então é ali que a gente injeta, não tem medula espinhal ali. Então não tem como pegar na medula para machucar a medula. Mas às vezes pode encostar no nervinho, igual a gente bate no cotovelo, assim, não dá um choquinho? Se eles perguntam também, eu levei um choque quando eu levei a minha hack. Pode acontecer, porque às vezes encosta no prolongamento e dá um choquinho. E logo passa, pronto. Mas isso não vai deixar o paciente paraplégico, entendeu? Se for feita a técnica adequada por um anestesista, né? Não tem como. E tive uma complicação, a paciente que usa anticoagulante, muito grave, fez um hematoma epidural. Aí é outra situação, tá? Mas a punção por si só, ali a punção, feita por um anestesista com a técnica adequada. E um efeito muito comum, né? A dor de cabeça, cefaleia pós-hack. Muito comum. Até quanto tempo que é normal? Essas mulheres, elas podem ficar, digamos assim, menos preocupadas, né, com esse efeito. Principalmente elas relatam, né, que quando elas ficam em pé, a cabeça dói mais, né? E quando elas deitam, essa dor de cabeça cessa. Alivia, exatamente. Essa é a cefaleia pós-hack, né? É a dor de cabeça que melhora quando o paciente deita completamente. Quando o paciente deita, ela cessa completamente. Essa é a cefaleia pós-hack. Quem pode ter cefaleia pós-hack com mais facilidade? Pessoas que têm enxaqueca. Então, isso é importante falar para o anestesista, olha, eu tenho enxaqueca. Ou então, eu já tive cefaleia pós-hack. Não necessariamente ele vai ter cefaleia pós-hack de novo, tá? Eu já tive cefaleia uma vez, vou ter de novo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A cefaleia pós-hack é porque quando a gente faz a punção ali, faz o furinho na dura mater, isso causa uma diminuição da pressão dentro da cabeça, né? Por mínimo que seja o furinho. Às vezes a punção foi única e foi com a agulha mais fina que tem e o paciente tem cefaleia pós-hack. Então, cada paciente é um paciente. Mas, geralmente, o que acontece? Ela é autolimitada. Ela passa de 5 a 7 dias, 98% dos casos vão melhorar. São raros os casos que a gente tem que fazer. Tem paciente que melhora sem a gente fazer nada. E tem paciente que melhora com a gente só aumentando a hidratação, fazendo analgesia, dando cafeína, né? Então, não precisa ficar preocupado, não, isso não traz risco. É chato, pode acontecer e é enjoadinho, mas isso não tem risco, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema por causa disso, nenhuma sequela, tá? É só por causa dessa diminuição da pressão, então a gente orienta a beber bastante líquido, fazer repouso e, se não melhorar, procurar o seu médico, né? Ou ir numa emergência, ou procurar, se tiver contato com o anestesista, pedir pro cirurgião entrar em contato com o anestesista. E, infelizmente, não depende muito do anestesista, né? Eu já tive alguns casos de cefaleia pós-hack que eu fiz com a agulha mais fina que tem, uma punção única, a paciente teve cefaleia. E a gente tratou medicação, anti-inflamatório, analgésico, e geralmente 5 dias, a partir do terceiro dia já começa a melhorar com o tratamento, 5 a 7 dias está resolvido. Se não resolver, aí a gente tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Que é o blood patch, né? Que é quando a gente tira o sangue da veia do paciente e vai lá onde a gente fez a hack e bota o sanguezinho, faz com uma agulha de peridural e bota ali para tampar aquele buraquinho. Mas na grande maioria das vezes é uma picadinha de uma agulha, então aquele buraquinho vai fechar, entendeu, gente? Aquele buraquinho vai fechando. É muito pequenininho, é uma agulhinha assim. Então fecha sozinho. Só tem um pouquinho de paciência. Teve uma outra pergunta também que o pessoal levantou bastante, assim. Eu tô adorando essas perguntas, porque eu tô podendo falar tudo que eu queria falar e não falei no vídeo, e é isso mesmo. E
Falei, pronto, falei. Mais, né? O pessoal, assim, até pediu para trazer essa pergunta, assim, até do lado do meu serviço mesmo, em relação a pacientes que possam apresentar algum tipo de alergia à sedação. É comum acontecer? Tem essa percepção só no momento da aplicação da anestesia? Como que é feita essa questão, assim, para descobrir? Ou é uma surpresa para o paciente e para o anestesista? Não é comum. Não é comum. É muito mais comum a falha de bloqueio do que a alergia, tá? É muito raro, muito raro. Geralmente, quando eles fazem algum tipo de alergia, de erupção cutânea, a gente já vê na hora. E na hora a gente já aplica o antialérgico. Então, para evoluir para um choque anafilático, tem que ser uma coisa muito grave. E geralmente os pacientes já vêm falando, doutor, eu tenho alergia de pirona, por isso que é tão importante a avaliação pré-anestésica, né? Então, para falar, eu tenho alergia anti-inflamatória, eu tenho alergia a sulfo, eu tenho alergia a AS, né? Eu tenho alergia a camarão, eu tenho... E com isso, a gente já vai evitar aquela medicação, né? Geralmente as alergias não são ao anestésico. Geralmente as alergias são a dipirona, o anti-inflamatório, o fentanil, que aí deixa um pouquinho, nem a alergia fica um pouquinho vermelho por causa da liberação da histamina do opioide. Mas geralmente as alergias são as outras substâncias que a gente faz durante o ato anestésico para proteger o paciente, porque a gente não faz só anestesia. A gente faz remédio para náusea, para vômito, para dor, antibiótico, né? Outras coisas. E logo a gente faz a medicação. Ao mínimo sinal que a gente olha e vê que o paciente ficou, porque a gente está ali o tempo todo olhando para o paciente, a gente já faz a medicação e a maioria dos pacientes responde, já melhora. A gente faz o corticóide, faz um Fenergan, né? Então é bem tranquilo. Então não precisa ter esse medo todo porque eu vou ter alergia, anestesia. É muito raro, gente. E logo ao primeiro sinal, a gente está lá para cuidar. A gente já faz medicação para poder tratar. Certo. E, assim, a gente quase encaminhando para o fim, mas eu queria ainda fazer uma pergunta que é muito polêmica, né? Na verdade, na questão da hack. Que as pessoas sempre comentam assim, depois que eu tomei a hack anestesia, nunca mais a minha coluna foi a mesma. Eu desenvolvi uma dor muito grande. Tu sabe que hoje eu anestesiei para ortopedia e o ortopedista estava comentando, eu nem sei por que ele falou isso. E aí ele falou, pois é, e aí eu não aguento quando vem Verônica e fala, doutor, mas eu fiz a raquianestesia e aí a minha coluna agora fica doendo, as minhas costas dói. Aí vai ver aquela paciente que tem artrose, aquela paciente que não faz atividade física, aquela paciente que ficou gestante 9 meses com aquele barrigão, né? Então, assim, é o que eu tô falando, a agulha de raquianestesia, gente, a agulha é muito fina e ela não entra lá dentro da coluna a ponto de causar um machucado do paciente ter dor o resto da vida na coluna. As grandes causas de lombalgia inespecífica ou lombalgias mecânicas que a gente pode falar, se a gente for ver esses pacientes, com certeza esses pacientes têm outros motivos para ter dor nas costas. Dores musculares, alterações degenerativas, né? Desgaste lá na coluna. É um paciente que está acima do peso, é um paciente que nunca fez um reforço da musculatura. E às vezes coincide o momento em que ele fez a cirurgia e ficou muito tempo parado, ficou muito tempo acamado, ou ficou a gestação toda com uma sobrecarga ali na coluna, né? E aí depois fica com dor. Mas não, muito pelo contrário, às vezes os bloqueios que a gente faz para tratar as dores de colunas é com a agulha de hack. Que a gente vai lá no espaço e joga anestésico, né? E mais o corticóide lá na raiz nervosa para tratar as radiculopatias, as hérnias de disco com protusão que está pegando a raiz nervosa e dando dor irradiada. Então, é isso aí. Coitada da agulha da hack. Para de botar a culpa na minha agulha da hack, gente. Vamos, né? Não vamos terceirizar a nossa responsabilidade, vamos assumir a nossa responsabilidade, né? Que nem sempre é um paciente, não, a não ser se é um paciente atleta, mas são muitos fatores associados, não dá para botar a culpa na agulha, na pobre da agulha de hack, que é quase no fim do cabelo, sabe? Nem entra lá dentro da coluna.
Então, com certeza, esses pacientes têm outras queixas, né? Outras justificativas para poder ter dor lombar, né? Se a gente for fazer uma palpação, vai ter uma síndrome facial, pode ter contratura nas costas, entendeu? Uma dor muscular associada. Mas eu sei que o pessoal fala muito isso. Eu acho que é mais uma coincidência, sabe? Ficou deitado muito tempo, fez cirurgia, ficou dias sem andar, sem se mexer, ficou acamado. Sim, sim, é bom a gente desmistificar isso, né? Até estudos no Brasil revelam que aproximadamente 92% das pessoas, né, de todos os brasileiros, eles vão desenvolver algum problema na coluna durante a vida, né? Seja antes ou depois da anestesia. Gente, eu Então, sumi, eu sumi aí um tempo ano passado, né? Vocês viram que eu sumi. Muita gente me perguntou, me pediu para eu publicar o vídeo, mas eu não publiquei esse vídeo, então eu vou trazer aqui na live porque eu fiquei afastada, porque o povo não sabe. inclusive, eu fui um que cobrou os vídeos da doutora dançando e respondendo as perguntas. Eu precisei ficar afastada porque eu desenvolvi um problema de coluna. O pessoal também comentou que eu emagreci, falou, doutora, você emagreceu e tal, não sei o quê. Mas porque eu desenvolvi uma hérnia que, que extrusou, rompeu o anel fibroso e o conteúdo caiu para dentro do canal e eu tive uma dor irradiada para a perna. E eu precisei fazer repouso, com chances de ir para cirurgia, mas aí eu preferi tentar o tratamento conservador, claro, em acompanhamento com o neurocirurgião. Graças a Deus deu e está dando tudo certo, né? Quem me acompanha aí no Instagram vê que eu faço pilates, faço a físio e perdi peso. E eu tenho 38 anos. Entreguei a minha idade. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Jovem, super jovem. E assim, Entendeu? Então, assim, eu tenho 38 anos. E eu tenho hérnia e uma hérnia extrusa, né? Que agora eu estou em tratamento e estou cuidando. Então, se a gente pegar, é isso que você falou, 90% da população, até com menos de 60 anos, se eu fizer uma ressonância da coluna, vai ter alteração lá. Alteração degenerativa, protusão, abaulamento. Isso aí depois é para uma outra live para a gente falar sobre dor e uma outra situação. Entendeu? assim, só para deixar também assim, claro para todos os nossos ouvintes aqui, né, que se eles soubessem como que o paciente é importante para nós, né, porque existe assim o pré-operatório, existe a fase do intraoperatório, existe a fase do transoperatório e o pós-operatório. Então ele sempre é assistido, né, por diversos tipos de profissionais, né, sejam profissionais da assistência básica até a assistência mais assim específica. Então, assim, o paciente, ele não é só lá, é como se fosse, digamos assim, né? Porque, assim, até mesmo os animais, né, passam por isso. Essa fase do trans, do pré, do intra e do pós. Então, assim, nós tratamos, assim, todo paciente com maior carinho, temos a maior atenção, né? E ele é assistido durante, assim, do momento que ele coloca o pé ali no consultório até o último momento quando ele sai, né? Então, assim, essa questão assim que do cuidar, né, do paciente, ela é muito presente, né, em todo esse momento. Com certeza. E vai desde a secretária na admissão do hospital, que recebe, desde ele chega no centro cirúrgico, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o fisioterapeuta, a nutricionista, o psicólogo, né? Então é uma equipe multidisciplinar, né, que está cuidando, desde o técnico que está lá no laboratório fazendo o exame de sangue, o técnico que está lá no raio-x fazendo a tomografia, ou que foi no centro cirúrgico fazer a escopia do paciente. Então todo mundo é importante, tá? Todo o objetivo final é fazer com que esse paciente volte para casa com saúde do jeito que ele voltou. É só isso que a gente quer, né? Ou com o máximo de saúde que possa, né? Porque a gente sabe que tem pacientes que vêm, infelizmente, que operam porque realmente tem que operar por alguma doença, alguma coisa grave. Tem outros que vêm para operar alguma coisa eletiva, uma cirurgia plástica, uma coisa que talvez não precisasse. Mas o nosso intuito é devolver esse paciente bem, igual, um tanto igual, ou com condições de volta para essa família, né? Sim, com certeza. Eu acredito que é isso, né?
Teve algumas perguntas aqui durante a nossa live, né, durante a nossa conversa. Eu queria só esclarecer que são perguntas repetidas, por exemplo, questão de coceira, de sentir muito frio. E o que eu vou falar para vocês é, essa live ela vai ficar salva no YouTube. A gente vai upar ela ainda hoje, tá? Então, a doutora respondeu todas essas dúvidas em questão à coceira, se é normal, se não é, a questão de náuseas e vômitos após o efeito da anestesia, a questão de intubações, a questão de raquianestesia, tá? Então, essa live ela vai ficar salva. E igual eu falei para vocês, é uma utilidade pública, né? Não é todo dia que a gente tem um contato com um especialista tão completa, digamos assim, né? Como a doutora Verônica. E de antemão eu já gostaria de agradecer a senhora, né, por esse espaço, por esse tempo, né? Com certeza amanhã a senhora já trabalha novamente, né? E assim, tipo, esse tempo para conversar com as pessoas, né? Eu creio que essa live ela vai, às vezes demora um tempo, mas ela vai reverberar bastante, né? E são dúvidas fundamentais que às vezes as pessoas têm e não têm a oportunidade de tirar essas dúvidas, né? Então, eu gostaria de agradecer a senhora, né, por todo esse carinho, né, por ter conversado com a gente, em nome dos nossos seguidores, né, dos seus, dos meus. A gente recebe muitos seguidores também da senhora comentando os nossos vídeos, pedindo explicações, pedindo reações, né? E eu acho isso muito bacana, essa interação, eu acho ela muito importante. E, assim, só tenho o que agradecer mesmo. É igual ontem eu mandei um áudio para a senhora falando que eu estava até emocionado, né? E trazendo o assunto da live anterior, né? A gente é canceriano. E canceriano, não sei se vocês sabem, mas canceriano chora muito, né? E ontem eu mandando o áudio para a doutora à tarde, né? Falando, olha, vai dar tudo certo, né? Tá tudo bem, fiz isso, fiz com muito carinho a chamada para a live. E eu emocionado, chorando, sozinha. Mas olha aqui, eu também. Não tem jeito, gente. Ausentei dos meus colegas, né, de serviço para mandar o áudio para a doutora. Então, assim, gente, é um projeto muito lindo, né? Saibam valorizar isso, né? O canal da doutora tá aí para responder dúvidas. Ela responde, igual no início da live a gente falou, né? Ela nem sabia que tinha mais de 1000 postagens, né? 1000 publicações. Isso é muita coisa para uma pessoa que trabalha tanto, né? Isso é muito, muito mesmo. Então, assim, só te agradecer mesmo, doutora, por todo esse carinho, por todo esse empenho de ter tirado esse tempo aí para os seguidores, né? Para o pessoal. Meninos, eu que agradeço, eu estou lisonjeada, né? Parabéns pela iniciativa, pela proatividade, por vocês terem organizado isso, porque se dependesse de mim não ia dar tempo, eu não ia conseguir, entendeu? Porque minha semana tá super corrida mesmo. Então, mais uma vez eu quero deixar bem claro, já me ofereceram dinheiro para publicar coisa ali, para divulgar não sei o que, não sei o que lá. Eu não ganho nada, eu não ganho R$1 com o TikTok. Nem paciente eu acho que eu ganho, porque meu conteúdo ali é mais de anestesia, nem é tanto de dor. As pessoas vêm pro Instagram e veem que eu tenho consultório, mas não é o meu foco. Claro que se vierem pacientes quiserem consultar, claro, vão ser super bem-vindos na clínica, com certeza. Mas aconteceu a coisa da anestesia ali. O objetivo realmente é trazer paz, tranquilidade, que as pessoas entendam que a gente vai estar lá cuidando. Infelizmente, nada é isento de riscos. A live está aqui, eu acho que eu fui bem sincera, eu sou profissional. Ali eu faço as coisas, né, de uma maneira mais descontraída, dançando, explicando, mas é uma especialidade muito séria, né? Por isso que aqui na live a doutora Verônica é um pouquinho diferente da doutora Verônica. Porque o assunto é sério, né? É muita responsabilidade, não é brincadeira. Todas as especialidades são importantes, claro. Mas quando a gente fala de especialidades cirúrgicas, né? Que o paciente chega e a gente induz o paciente a parar de respirar, eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelo paciente, pela vida dele, um compromisso muito grande com a ética e com a medicina e com conhecimento acima de tudo. Né? Então, é muito tempo de estudo para poder oferecer o melhor para o paciente. Esse é o objetivo. E tranquilizar, dizer que hoje em dia, sim, a anestesia é mais segura. Entendeu? Sim, a gente vai tentar proteger o paciente do frio, das náuseas, da vômito, da dor de cabeça. A gente vai tentar fazer tudo para tentar minimizar esses riscos. Mas, infelizmente, as coisas acontecem e não são coisas muito graves. Você fala a alergia, a dor, o frio. Gente, tudo é tratado. Todo mundo que fala assim, eu tive frio, eu tive dor, mas tá todo mundo aqui, né?
falando, vivo, bem, operou, curados, operados do coração ou do câncer que tiveram ou fizeram a plástica. E isso é o mais importante, né? É isso que deixa a gente feliz. O resto a gente tenta controlar com medicação e com tudo que a gente tem de conhecimento. Então, agradeço mais uma vez, parabéns pelos vídeos, pela iniciativa. Sempre estou aqui à disposição. O que precisarem, quiserem fazer live, se surgirem mais dúvidas, eu estou aqui para conversar. Talvez. Então tá, doutora, assim, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, por ter colaborado, né, assim, ter somado, acredito que na vida de muitas pessoas, e a senhora falando aí, como eu sou sagitariano, então eu penso muito, né, eu sou muito filósofo, e antes, assim, de a gente enxergar o paciente que está ali, né, na mesa cirúrgica, ou até mesmo lá na recuperação dentro da UTI, a gente enxerga toda uma família e toda uma história por trás, né. Então, o paciente ele é muito importante para nós, né? Ele é alguém, assim, que nós tratamos de fato como se fosse, assim, a menina dos olhos, né? Porque nós pensamos, assim, toda forma de conforto para ofertar para aquele paciente e, assim, e a gente, assim, acaba levando essa parte para o sentimental também, né? Porque a gente sabe que é um pai de família, é o amor de alguém, né? É o pai de alguém, é o filho de alguém. Então, assim, sempre nós estamos aí para prestar o melhor cuidado possível, né? E eu, assim, mais uma vez gostaria de te agradecer pela pessoa incrível que a senhora é. Conheço a senhora há pouco tempo. O Fabrício conhece mais, né? Mas, assim, quero me colocar à disposição também. Se precisar de alguma coisa, sempre estarei aí. E se forem surgindo mais dúvidas, nós vamos encaminhar os prints, que aí também eu acredito que fica até fácil fazer um bate-volta, responder com um vídeo, pedir para ela comentar. E aí a gente vai fazendo essa troca. Mas, assim, quero deixar o meu agradecimento mesmo. Muito obrigado. Imagina, rapaz, vocês são maravilhosos, tá bom? Vamos continuar nosso trabalho com foco no paciente, no carinho, no cuidado, na segurança, que é esse o nosso objetivo na saúde, né? Cuidar, aliviar o sofrimento sempre, curar sempre que for possível, aliviar o sofrimento e cuidar sempre. É para isso que a gente está aqui. Verdade. E né? foi uma grata surpresa, né? Conhecer a senhora mais um pouco. Eu acredito que os seguidores também vão gostar muito, né? Quem vê essa live posteriormente. Né? Porque, igual a senhora falou, às vezes vê a doutora dançando, né, lá no TikTok dela, e tem muito mais do que isso, né? Tem uma pessoa incrível aí por trás de tudo isso, né? E realmente foi muito bom, assim, conhecer a senhora mais um pouco. Né? Espero que a gente mantenha esse vínculo, né, de amizade e de troca de conhecimentos. Isso é muito importante. E estou muito feliz, eu não vou falar mais não, porque senão eu começo a chorar. Gente, uma vez eu fiz uma live aqui, eu comecei a chorar, não conseguia falar. Sério? Ele é emotivo. Mas enfim, eu estou muito feliz, assim, não tem palavras para descrever esse momento, né? Eu também estou muito feliz pela oportunidade de poder esclarecer de uma forma mais séria, né? O meu conteúdo, né? Porque eu sei que é um conteúdo sério, que eu tento trazer com um pouco mais de leveza, que as trends e as danças do TikTok que eu gosto de dançar, quem me conhece sabe que eu gosto de dançar, foi uma forma que eu trouxe ali para tirar a dúvida, mas é um conteúdo sério e vocês me deram uma oportunidade de estar aqui falando a mesma coisa que eu falo para os meus pacientes. O que eu falei aqui para vocês, o paciente que chega para mim é exatamente a mesma coisa que eu falo. É isso que eu falo para eles. Então, obrigada, gratidão pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez, tá? Então tá, e um beijo para todo mundo que entrou, que saiu, que deixou curtida, que mandou presente, coração. Depois a gente vê se os meninos quiserem falar sobre um assunto específico mais para frente, a gente fala de novo, tá bom? E a gente se programa. Boa noite, fica todo mundo com Deus e até a próxima, então. Então Até a tá. E o próxima. pessoal do Instagram também, todo mundo que entrou, um beijo. Isso. Que eu tô aqui olhando para aqui porque o negócio tá aqui, mas tem o pessoal do Instagram lá também. Isso aí. Sim. Tá bom, meninos. E muito obrigado a todos os seguidores, a todas as pessoas que acompanharam, né, que vão ver posteriormente essa live. Espero que vocês gostem, né? E o nosso intuito é esse, de trazer mais profissionais, né, especialistas, para conversar sobre certos assuntos. E a doutora Verônica foi essa grata surpresa aí de ser a nossa primeira convidada e topou, né, esse bate-papo, né, sobre anestesia e cirurgias. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, doutora Verônica, e eu desejo uma boa noite para vocês, né, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres, né,
A gente escolheu a live, na verdade, eu estava esperando a data da doutora Verônica e depois que a gente foi se ligar, né? Nossa, a gente escolheu no Dia da Mulher, né? E eu me senti super prestigiada. E todas as mulheres que assistiram a live, um meu beijo. E nós somos, né? Na verdade, o Dia da Mulher é todo dia, né? Mas hoje, cada mensagem, cada carinho que a gente recebe, né, apaga assim, o nosso coração. É muito bom. Verdade. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui a live, tá? Tanto no Instagram quanto no TikTok. E ela vai ficar disponível no canal Saúde Pede Carona no YouTube, tá? Hoje ainda a gente upa assim que o TikTok liberar essa live, tá bom? Ó, Beijo, um beijo para doutora. vocês, um beijo, doutora. Foi um prazer. E até a próxima. Até, gente. Beijo, beijo, beijo. Nos vemos nos vídeos. Marquem lá, me marquem no Saúde Pede Carona. Quem quiser que eu explique alguma coisa, me segue no Instagram, segue no TikTok também. E vamos seguir, vamos embora. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.